Tenho ouvido falar do encerramento de Guantánamo desde que estou aqui. Cheguei a Guantánamo no princípio de 2003 e desde então tenho ouvido dizer que vão encerrar Guantánamo. Provas secretas. Alguém é acusado de alguma coisa, mas não sabe porque é que está aqui. Guantánamo deveria ter sido encerrada há 2 meses. Obama tinha prometido, mas a mais controversa prisão do mundo ainda aqui está, neste paraíso tropical. Cerca de 200 prisioneiros e ninguém sabe o que lhes vai acontecer. O campo de detenção de Guantánamo abriu 4 meses depois do 11 de setembro. Abriu no dia 11 de janeiro de 2002 e porque era muito próximo daquele acontecimento, daquele desastre, os americanos, quer na Casa Branca, no Executivo, quer nas ruas, estavam ainda traumatizados. Como resultado disso, os americanos acreditavam que o pior do pior vinha da Baía de Guantánamo. Foi o que todos pensamos e foi neste contexto que isto abriu. Quando os comandos militares no Afeganistão nos disseram estamos a capturá-los e podemos mantê-los em segurança aqui no Afeganistão por receio que fossem mortos por morteiros, tínhamos dúvidas de poder mantê-los em segurança. Precisávamos, em primeiro, de os prender em segurança. Segundo, esta guerra, mais do que qualquer outra guerra, depende de informação e precisávamos de um local onde os interrogar. Por um período longo, fazer relatórios, interrogá-los legalmente. A geografia de Guantánamo desorienta um pouco. Chega-se de avião e depois de barco. Os soldados têm que estar sempre conosco. Não podemos falar com os prisioneiros nem com a Cruz Vermelha. São eles que falam entre si. E no final do dia, todas as imagens foram inspecionadas, frame a frame. Muitas foram simplesmente apagadas. Não podemos filmar o rosto dos prisioneiros, nem as torres de vigia ou a vista sobre a baía. Os soldados conduzem-nos pelo sítio muito devagar, levam-nos ao primeiro campo da prisão de Guantánamo, o campo Raio-X, agora um terreno abandonado. Não nos podemos aproximar mais. Dizem que está cheio de iguanas, cobras e ratos. Poucos meses depois do 11 de setembro, chegaram os primeiros prisioneiros. Ficaram em pequenos compartimentos com tetos de alumínio sob um sol tropical. O campo Raio-X é um campo do qual todos nos recordamos, aquele onde estavam os prisioneiros de camisolas cor de laranja, suspeitos de ligações com a Al-Qaeda. Era uma estrutura muito básica, não havia água corrente e os prisioneiros estavam sujeitos às condições climatéricas, isto, pelo menos, durante 4 meses. Por que é que os prisioneiros foram conduzidos para aqui ao princípio? Guantánamo é uma base militar americana em território cubano. Os Estados Unidos adquiriram o direito sobre ela depois da Guerra de Espanha, há 100 anos. O governo americano ainda paga uma renda a Cuba. No princípio pagavam em ouro, agora são $4.000 por ano. E, como não é território americano, a lei americana não se aplica aqui. É uma terra sem lei. Se levarem alguém para os Estados Unidos, as pessoas podem exigir direitos constitucionais. Penso que não há vontade nem da parte dos democratas nem dos republicanos de importar terroristas para os Estados Unidos e mantê-los em segurança. Nunca se saberia quando é que o próximo ataque poderia ocorrer. Os primeiros prisioneiros capturados no terreno no Afeganistão em 2002 e trazidos para o campo Raio-X foram definidos como combatentes inimigos na guerra contra o terrorismo, enquanto prisioneiros de guerra foram detidos sem culpa formada e foram interrogados.
Quando cheguei aqui, fiquei impressionado. Não era o que tinha visto na televisão. Não era o que se dizia. Até um prisioneiro me disse: estas são as pessoas que mentem, que apregoam ao mundo as coisas que se passam aqui. Quer dizer que era melhor? Era muito melhor do que eu tinha imaginado. Atualmente, Guantánamo é uma estrutura enorme e complicada onde estão detidas 183 pessoas. Fomos conduzidos ao campo número 5, um complexo de alta segurança, onde estão detidos os que cooperam e os que não cooperam. Os mais difíceis são vestidos de cor de laranja. O soldado que está no local não mostra o rosto. Aqui é a sala da televisão, mas apenas para os prisioneiros que cooperam. Oferecemos-lhes 3 tipos de jornais e 15 DVDs todas as semanas. Assim eles podem escolher o satélite. Também tem a satélite com 6 canais de televisão do Médio Oriente e, sobretudo, desporto e notícias. Nos cantos há quartos. Tem uma televisão, um frigorífico, uma cadeira. Vai ver uma argola no chão fixada a uma algema. Alguns destes quartos também são usados como sala de televisão. E os prisioneiros podem ser interrogados para informações nestas salas e depois deixamos-los sozinhos e autorizamos-los a ver um DVD. A recolha de informação é ainda a tarefa principal em Guantánamo, mas os métodos de interrogatório utilizados nos primeiros anos estão maculados por relatos muito duros. As alegações? As alegações são... que um prisioneiro foi submetido a uma série de práticas... apesar de não terem chegado a um grau de tortura, foram excessivas e ultimamente foram investigadas por 2 generais que escreveram um longo estudo sobre as deficiências dessas práticas. E houve admoestações e a conclusão final foi de que os efeitos destes tratamentos eram humilhantes e degradantes. Nos últimos 8 anos, cerca de 800 prisioneiros passaram por Guantánamo, 600 foram libertados. Alguns contam histórias de violência e maus tratos. Um guarda enfiou-me 2 dedos nos olhos. E como eu não gritava, ele pensava que não estava a enfiar o suficiente e continuou a enfiar-me os dedos nos olhos. E um oficial dizia-lhe: mais, berrava-lhe porque eu não gritava e ele pensava que o guarda não estava a enfiar o suficiente. E por fim o guarda respondia: estou a enfiar, estou a enfiar. Omar Degaye é de origem líbia, cresceu na Grã-Bretanha. Depois de terminar os estudos, partiu para o Afeganistão e o Paquistão. Um itinerário suspeito, muito próximo do percurso dos terroristas. Foi capturado no Paquistão. Depois de 6 anos em Guantánamo, foi libertado. Está agora na Grã-Bretanha e trabalha para a Associação dos Direitos Humanos, Reprieve. Algumas vezes o pessoal médico dizia-me, olhavam para os registros e diziam-me: se precisar de ajuda, peça ao seu interrogador. Era o que faziam muitas vezes. Por isso é que queremos abrir um processo contra o pessoal médico. Eu conheço a verdade. Sei o que se passa aqui. E a verdade é que estes prisioneiros são tratados com muita humanidade. Não há abusos. Nunca sofreram qualquer abuso aqui. Esta é a verdade. Sou obrigado a dizer a verdade, porque para mim é contra a lei não o fazer.
Os prisioneiros que estão aqui não estão obrigados a dizer a verdade. De facto, eles estão doutrinados, estão treinados. O documento de Manchester e alguns outros ensinam-lhes a não dizerem a verdade sobre as condições de detenção. É por isso que a história da tortura tem sido tão generalizada, porque eles estão treinados para fazê-lo. Em 2002, os advogados da administração Bush censuravam em memorandos escritos as chamadas técnicas de interrogatório exageradas. A waterboarding, afogamento, é a mais famosa dessas técnicas. Alguns ativistas simularam na frente à Casa Branca. Todas as técnicas exageradas foram claramente condenadas por Obama. Os autores dos chamados Starter Papers, os memorandos da tortura, foram considerados culpados de má administração e algumas semanas depois ilibados. O que tinham escrito e feito estava de acordo com as normas. Este é um relatório do Departamento da Justiça que foi divulgado há algumas semanas sobre os advogados que escreveram os memorandos da tortura e aprovaram o regime de tortura utilizado pelos Estados Unidos. E como pode ver, a maior parte está rasurada, o que quer dizer que não sabemos o que está escrito. Mas há uma parte que não está rasurada e o que diz é extraordinário. Só um exemplo. Entre as técnicas de interrogatório exageradas, incluindo o afogamento, foram aprovadas 11 para utilização sobre os reclusos. E isto é a descrição do chamado uso de fraldas, a posição de stress. E aqui há outras. Queimbras por confinamento. O sujeito é colocado num espaço reduzido, normalmente escuro. O emparedamento. A pessoa é atirada pela cabeça e pelos ombros contra uma parede. Isto foi aprovado pelos advogados do Departamento da Justiça, pelo Procurador, pela Casa Branca. Ou seja, isto veio diretamente de cima. Guantánamo tem o seu próprio sistema de justiça. Os tribunais chamam-se comissões militares. Decorrem neste edifício, do qual apenas somos autorizados a filmar 2 janelas. São diferentes da justiça civil ou militar, só podem julgar cidadãos não americanos e são muito criticados pelo tipo de provas que utilizam para os julgamentos. O boato pode ser admitido como prova. A razão pela qual o boato não é admitido nos tribunais comuns não é por nenhuma razão arbitrária, é porque foi determinado que o boato não é uma prova válida. É difícil determinar se a prova é verdadeira se não tivermos a pessoa que a afirma diante de nós. A agora conselheira sobre o terrorismo da Human Rights Watch, Andrea Parson, foi uma das primeiras advogadas dos processos de Guantánamo. Só houve 3 casos de processos conduzidos pelas comissões militares. Ela foi advogada num deles, o caso Hamdan. Este é o primeiro julgamento no edifício da Comissão Militar. É a chamada Sala de Audiência número 1. E isto é a forma como decorre o julgamento. Pode-se ver, o júri está aqui, chamam-lhes membros da Comissão Militar. Uma testemunha está a prestar depoimento no banco das testemunhas. Este é o juiz, o comandante da Marinha. Este é um dos advogados de defesa do Sr. Hamdan, Harry Schneider. Este aqui é o Sr. Hamdan e o tradutor Chuck Schmidt. E onde é que você está? Eu estou algures por aqui, infelizmente escondida. O sistema de comissões militares começou a funcionar, aprendendo com os seus próprios erros. Os juízos funcionavam sem normas, procediam sem normas e muitas vezes adiavam os processos à espera de normas, o que significou atrasos de semanas e mesmo de meses. Neste momento há coisas que ouvimos, mas não temos ainda um conjunto de normas para as novas comissões. Por exemplo, houve um prisioneiro que não quis advogado, quis assumir a sua própria defesa. Ainda não há regulamento que preveja que um recluso possa assumir a sua própria defesa. Isso criou um problema ao juiz que não sabia como lidar com a situação. Lembro-me bem da reação do juiz, que foi de fazer isto. Por isso, de cada vez que nos deparamos com algo que não está previsto nos regulamentos, esta foi a reação do juiz. Basicamente, o sistema é assim e tem sido assim desde o princípio. Até agora, apenas um dos reclusos de Guantánamo teve um julgamento civil em Nova Iorque.
As comissões militares são consideradas mais apropriadas para os prisioneiros de Guantánamo porque elas aceitam as provas recolhidas no campo de batalha e protegem as fontes dos serviços secretos. Por isso, se mais algum prisioneiro for julgado, é muito provável que seja por uma comissão militar. E muitos dos que estão nos campos nunca serão julgados. O que é isto? Desde que tivemos problemas com o lançamento de excrementos por parte dos detidos, arranjamos esta caixa. E os presos que agem assim são colocados nestas celas com este tipo de caixas. Para minimizar o contacto? Sim. Bom, não necessariamente para minimizar o contacto, mas, sabe, tivemos que arranjar qualquer coisa para que estes gajos não ataquem os nossos guardas. Havia um oficial com um spray e ele estava, através do buraco, a tentar projetar o spray para a minha cara, para me queimar. E eu estava a empurrar-lhe a mão. Então havia outro oficial ao pé dele e eu estava a empurrar com a mão. E ele entalou-me a mão. E como eu não gritei, o outro gritava mais. Eu não gritava e ele empurrava cada vez mais até me partir o dedo. O dedo estalou debaixo da portinhola. Os métodos para minimizar o contacto entre os guardas e os reclusos são apenas um exemplo. Guantánamo criou muitos nos últimos 8 anos. O Campo 6 é uma estrutura de alta segurança muito moderna que agora foi transformada em segurança média. Estas são as roupas brancas e beges de um prisioneiro do Campo 6. Para além disso, têm também máscaras para os olhos, porque aqui a luz nunca se apaga. Nesta cella a luz não se spegne mai. O Campo 6 é apresentado como uma sala de visitas, mas há campos como o 7 que as autoridades mantêm completamente secretos. É o sítio onde estão os prisioneiros mais importantes. Estas pessoas foram capturadas no campo de batalha e mantemos-las aqui para evitar que ataquem o nosso país outra vez. Estiveram direta ou indiretamente ligados a ataques às forças norte-americanas no Afeganistão ou em ações de apoio às redes da Al-Qaeda. Por isso, é difícil dizer se são culpados ou inocentes, porque esse não é o termo adequado. Ainda não se sentaram no banco dos réus. Os serviços secretos não distinguem entre culpado ou inocente. Os serviços secretos tentam averiguar os seus objetivos e as suas capacidades. Isso não é um julgamento sobre quem é culpado ou inocente. A grande maioria das pessoas que passaram por aqui não são tão inocentes como a imprensa tem dito. Não estiveram em Tora Bora no outono de 2001 numa viagem de benevolência. Parece haver aqui cerca de 5 dezenas de prisioneiros demasiado perigosos para serem libertados, mas não há elementos para os acusar. O Congresso norte-americano votou uma lei que proíbe os reclusos de Guantánamo de irem para os Estados Unidos por qualquer outra razão que não seja o julgamento. Mas se não for encontrado um lugar para estas pessoas, Guantánamo não poderá encerrar. Mas por que é que não podem ser acusados? Porquê? Por causa das circunstâncias nas quais foram capturados. As informações que temos sobre eles não permitem que os acusemos. Mas por que é que não podem ser acusados? Temos acordos com os serviços de segurança de muitos países e esses acordos são secretos e sensíveis. E muitos envolvem fontes ou métodos ou indivíduos através dos quais conseguimos certas informações. Alguns desses acordos têm cláusulas que impedem de revelar em tribunal ou alguém fora do executivo a forma como conseguimos informação sobre o indivíduo. Mas, tal como os reclusos considerados perigosos, também muitos dos considerados não perigosos, mesmo que sejam ilibados e libertados, não têm para onde ir.
Metade dos prisioneiros de Guantánamo, cerca de 100, vive pacificamente no campo 4. São considerados muito cooperativos e vivem uma vida de comunidade. Têm uma biblioteca e cursos de línguas. O Harry Potter é o livro mais solicitado. Temos algum material que bloqueamos porque pode ser ofensivo para os reclusos. E isto era provavelmente uma mulher. Isto devia ser uma mulher numa motocicleta. Há 1.100 guardas em Guantánamo. Têm em média 23 anos, passam um ano nos campos e trabalham em turnos de 12 horas em rotatividade. Falamos com eles, quer dizer, divertimos-nos. Não de uma forma que nos mantenha afastados do nosso trabalho, mas contamos pequenas anedotas. Como por exemplo? Não é muito apropriado, mas ele saiu-se com esta no outro dia. O que é castanho, coberto de olhos e é branco por dentro? What's brown covered with eyes and white on the inside? A potato. A batata. É engraçado, temos de encontrar coisas para fazer. Quando se vive numa ilha durante 12 meses, chega-se a uma altura em que se faz um pouco de tudo e é divertido. Fazemos churrascos, temos barcos, vamos à pesca, fazemos mergulho, temos aulas. We rent boats from the NWR facility in the marina. We go fishing. Diving, they offer classes. Isto é uma das ironias de Guantánamo. Temos uma escola primária, um grupo de escoteiros, de raparigas. Vi até um espetáculo de balé. As pessoas vão nadar e fazer mergulho na praia, quando do outro lado da estrada existe este símbolo terrível da tortura e tratamento desumano. Após um ano a rever caso a caso a situação dos prisioneiros, uma equipa enviada pelo presidente Obama ilibou cerca de 100 de reclusos de Guantánamo. Mas para respeitar a lei votada pelo Congresso norte-americano, mesmo estes não poderão ser aceitos nos Estados Unidos. Por isso, Washington tem vindo a pedir ajuda à Europa. Os países europeus deveriam acolher os prisioneiros que os Estados Unidos não podem receber. Isto é Guantánamo. Podemos ser inocentes e eles saberem que somos inocentes e dizerem-nos na cara: nós sabemos que tu não fizeste nada. Podes mesmo ser ilibado administrativamente em Guantánamo, mas eles mantêm-te preso na mesma, porque muitas vezes não há sítio para te enviarem. Há pessoas inocentes em Guantánamo, inocentes de acordo com a perspectiva americana, não a minha, mas infelizmente o número de países dispostos a recebê-los é muito limitado. Eu tenho visto os meus clientes chegarem de avião de Guantánamo e abraçarem os irmãos pela primeira vez. Por isso sei que isso pode acontecer, mas para alguns casos isso é muito difícil, particularmente para os refugiados. Pessoas da Argélia, Líbia, Tunísia. Pessoas que nunca tinham tido problemas com os seus governos, mas agora, só porque vieram de Guantánamo, estão marcadas. Você sabe, todos sabemos as coisas que foram ditas sobre eles. E ainda que sejam falsos, os governos tomam-nos como alvos e sabemos que vão ser torturados se forem enviados para os seus países. Eles disseram, sim, Guantánamo é terrível. Claro que quero deixar este lugar, mas, por favor, deixem-nos ficar aqui até encontrarem um lugar seguro para nós irmos. E se é difícil para os refugiados encontrar um lugar na Europa, é ainda mais difícil para a grande maioria da população de Guantánamo, os 80 iemenitas. Depois do ataque abortado no Natal e da reivindicação da Al-Qaeda no Iémen, nenhum país europeu quer recebê-los e enviá-los de volta para o país é demasiado arriscado. Risco e receios, os iemenitas não são os únicos que não têm para onde ir. O meu neto mais novo tem 14 meses. Eu sou um homem velho que deveria estar com os seus netos. Mas vai deixar este trabalho? Eu não deixarei este trabalho enquanto estes reclusos aqui estiverem, e se alguém tem que se responsabilizar por eles e pela sua custódia, serei eu. Eu serei uma das pessoas que farão isso.
E ainda que mereça o desprezo de toda a comunidade internacional, eu acredito que isto é um contributo para que o meu filho mais novo cresça em segurança e possivelmente para que a minha neta possa vir a servir no exército americano. Nós deixamos Guantánamo. Todos os outros ficam suspensos aqui. Os prisioneiros, os soldados e mesmo as promessas feitas pela administração Obama.